A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando aí prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras Sagradas. E hoje, queridos, estamos chegando aí na lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre. A lição 12 tem aí como título A Oração de Paulo pelos Efésios. O texto do dia da lição, queridos, se encontra lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese da lição destaca que a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Então, queridos, esta oração aí de Paulo pelos irmãos de Éfeso demonstra aí todo o cuidado e o amor que o apóstolo Paulo nutria por aqueles que faziam parte do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. O amor aí expresso pelo apóstolo Paulo o impelia a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada, intercedendo pelo fortalecimento da igreja, e também ele clamou por ainda mais intimidade para com Deus, sabendo também que a sua oração seria atendida e o Senhor seria glorificado. O texto bíblico da nossa lição, queridos, que é a base da lição que vamos estudar hoje, se encontra lá em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Se você não tem a sua lição em mãos, faça a leitura desse texto bíblico, Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que é a base da lição que vamos estudar hoje. A introdução da lição diz assim: Paulo, na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou então escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa a oração que estudaremos nessa semana, ou hoje, né? Então, o ministério de Paulo em Éfeso, queridos, foi aí a realização do seu desejo de alcançar a Ásia com a sua pregação. O seu ministério foi muito frutífero naquela cidade, e alguns estudiosos acreditam que a igreja que ele plantou em Éfeso veio aí a ser a igreja mãe das outras 6 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Uma das razões porque a igreja de Éfeso foi tão frutífera foi por causa aí de um seminário que Paulo criou na cidade durante 2 anos, que ficou conhecido como a Escola de Tirano. Um antigo manuscrito dá conta de que Paulo ensinava aí diariamente numa escola, das 11 da manhã até as 5 da tarde, horário em que as instalações não eram usadas por outras pessoas ou por outros grupos. Esse seminário, então, pode ser aí a explicação por que Paulo ficou em Éfeso por mais de 3 anos. Tempo muito maior do que ele passou em qualquer outra igreja. A igreja de Éfeso nunca teve ali um ensino muito eficaz, ou melhor, a igreja de Éfeso recebeu então um ensino muito eficaz desse pastor, professor, né? E provavelmente por isso, mais tarde, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele repetiu ali várias vezes a expressão lembrem-se, referindo-se então ao que ele já tinha lhes ensinado. Um dos ensinos mais profundos de Paulo
está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. A caminho de Jerusalém, o Espírito Santo o fez saber que lá ele seria preso, acorrentado e açoitado. Você pode ver lá em Atos capítulo 20, versículo 22 a 24. Quando Paulo chegou num lugar chamado Mileto, região que era próxima ali de Éfeso, ele entendeu então que nunca mais veria aqueles crentes em quem tinha ali investido muito o seu ministério, ele tinha muito carinho por eles. Por isso ele mandou então chamar os líderes da igreja, e ali mesmo, na praia de Mileto, ele se despediu dos irmãos. Suas últimas palavras para os líderes da igreja em Éfeso estão lá em Atos capítulo 20, do versículo 32 ao 35. Vamos fazer essa leitura? Paulo se despedindo dos líderes da igreja? Atos capítulo 20, do versículo 32 ao 35, diz assim: Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então, Paulo se despedindo dos líderes daquela igreja. Em Éfeso, então, Paulo ele trabalhou também para o seu próprio sustento. E assim, queridos, ninguém o podia acusar de pregar e ensinar em troca de algum benefício que pudesse receber dos irmãos. Na verdade, além de se sustentar, Paulo também sustentou a equipe missionária que o acompanhava. Então, seu desejo era que todos aprendessem o princípio das palavras de Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E essa, queridos, deve ser também a nossa motivação para trabalhar também. Com o fruto do nosso trabalho, nós teremos aí alguma coisa para dar e poderemos também aprender a praticar a bem-aventurança de Jesus. Quando Paulo disse àqueles irmãos que não os veria mais, todos eles choraram muito e o abraçaram e o beijaram. Essa, queridos, é uma demonstração de coinonia, ou da comunhão que havia entre Paulo e a igreja em Éfeso. O objetivo da nossa lição, queridos, é apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso e perceber o poder do amor de Cristo para a igreja. Aqui no ponto 1, queridos, então, nossa lição está dividida em 2 pontos hoje, né? Primeiro ponto, uma oração ousada, e o segundo ponto, o primeiro pedido de Paulo. Aqui no primeiro ponto, queridos, uma oração ousada, né? Aqui a ousadia, né, de Paulo, ela repousava na singularidade das suas petições dirigidas a Deus. Como nós vemos ali, de joelhos, Paulo buscou ao Senhor e orou com uma fé inabalável, intercedendo para que os cristãos fossem amplamente fortalecidos e tivessem a mente ainda mais convicta sobre a magnífica dimensão do amor de Cristo. Talvez para a grande maioria das pessoas, queridos, ser discípulo de Jesus já seria então algo maravilhoso, não é verdade? Contudo, para Paulo, segundo a sua oração, era preciso muito mais. Ele almejava que os cristãos de Éfeso, e também aonde a carta pudesse chegar, fossem alvos de um fortalecimento pelo Espírito Santo e pudessem então, através da fé, sentir no coração o amor de Cristo enraizado de uma forma totalmente inédita. Esse
enraizamento lhes concederia uma visão diferenciada do amor de Cristo e os levaria então a gozar de uma plenitude de Deus em suas vidas. Diante disso, Deus seria glorificado e a sua obra avançaria ainda mais intensamente, em direção às vidas que deveriam ser alcançadas. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que eles crescessem nessa comunhão, que eles crescessem numa intimidade com Cristo e pudessem, através das suas obras, refletir às outras pessoas as maravilhas que Cristo fazia na vida deles. E também servem para nós, queridos. Será que nós temos refletido para as outras pessoas que não são evangélicas, que não aceitaram a Cristo, as maravilhas que Cristo tem feito em nossas vidas? Ou será que nós estamos guardando para nós mesmos? Temos que pensar sobre isso. O subtópico 1 do ponto 1, o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. Então esta é sem dúvida uma oração, que mostra a maturidade vivida pelo apóstolo Paulo, que consegue interceder a Deus com petições que desafiam a nossa própria compreensão. Imaginemos então, quem poderia ousar pedir que fôssemos cheios da plenitude de Deus? Só mesmo um grande pastor apaixonado por uma igreja triunfante. O amor e o cuidado que o apóstolo Paulo tinha para com a igreja de Éfeso, queridos, devem servir a todos nós como um grande exemplo. Devemos sempre, então, interceder a Deus para que a igreja seja fortalecida e tenha uma caminhada triunfante em conformidade com a vontade divina. Inúmeras são as investidas do nosso inimigo com a finalidade de nos destruir, não é verdade? Porém, se estivermos aí fortalecidos pelo Espírito Santo e convictos do amor de Cristo em nossas vidas, jubilosos poderemos glorificar ao nosso amado Deus com todas as dimensões da nossa vida. O subtópico 2, de joelhos é melhor, Aqui no versículo 14 do texto bíblico, Paulo disse, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo menciona que a sua posição no momento da oração, refere-se a algo que vai muito além de uma simples postura física. Paulo curva-se então perante Deus, com um ardente desejo de que as suas palavras ditas na oração alcancem graça diante do Senhor e venha então a edificar a todos os que seguem a Cristo, fazendo com que a sua experiência venha a se tornar a nossa experiência. E assim também que nós possamos sentir a maravilhosa presença de Deus em nossa vida, assim como Paulo sentia. Por isso que ele vem falar a respeito disso. No subtópico 3, a ousadia de Paulo. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. Queridos, a ousadia não é impulsividade, ou então uma inconsequência, uma impulsividade inconsequente, melhor dizendo. Ela exige uma coragem para vencer os nossos medos e para fazer o que sabemos ser correto. Como então podemos ser mais ousados? Assim como os discípulos, nós precisamos orar com outros irmãos, pedindo tal ousadia. Então, para adquiri-la, você pode, primeiro, orar para receber poder e coragem do Espírito Santo. Segundo, buscar oportunidades em sua família e a sua vizinhança para falar a respeito de Cristo.
Terceiro, perceber que a rejeição, o desconforto social e as dificuldades não são necessariamente perseguições. E quarto, começar por onde estiver sendo mais ousado, mesmo que seja em pequenos gestos. Aí você dará início à ousadia, mas primeiramente orar a Deus e buscar fortalecimento do Espírito Santo. Quando você receber esse poder, aí você pode começar. O ponto 2 da lição, o primeiro pedido de Paulo. Paulo, em sua oração, ele fez aí um primeiro pedido impressionante, tanto em sua abrangência quanto em sua profundidade, como nós podemos ver ali no texto bíblico, Efésios capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, um homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo pede que o Senhor fortaleça os crentes pela ação do Espírito Santo, que sejam aí arraigados no amor, vivendo em função do sentimento, e possam então compreender as dimensões do amor de Cristo, a fim de serem cheios da plenitude de Deus. Então, diante aí de um pedido tão ousado, nós somos desafiados à vista de a fazer também uma tal prece, como uma tal oração, melhor dizendo, como Paulo fez a Deus. Somos desafiados a fazer também uma oração. Como seguidores de Cristo, queridos, nós conseguimos aí em nossa caminhada de fé sentir desejo pelas bênçãos solicitadas por Paulo, nosso Senhor? Será que nós temos esse desejo também em conseguir tudo isso que Paulo estava pedindo para a igreja em Éfeso? Temos desejo para a nossa vida? Será que nós somos aí desafiados pelo nosso inimigo? Será que nós somos desafiados pelo nosso inimigo a ponto de almejarmos aí o fortalecimento no Espírito? Vivemos em função do amor inspirado em Cristo, queridos? Sentimos então o desejo de ser constantemente cheios e plenos de Deus? São perguntas centrais, queridos, que nos propõem aí uma importante reflexão acerca do quanto estamos nos comprometendo com o reino de Deus. Então que nós possamos aí almejar que todas as perguntas feitas aqui, que eu acabei de fazer, que as nossas respostas sejam um convicto e vigoroso sim. Nós precisamos, queridos, buscar para a nossa vida também todas essas petições que Paulo fez para a igreja de Éfeso. Nós precisamos melhorar todos os dias. Nós estamos vivendo aí uma santificação, que sabemos que é progressiva e vai aí até o final de nossa vida, ou então se Jesus voltar e recolher a sua igreja. E nós precisamos disso, desse fortalecimento, dessa intimidade, desse fortalecimento do Espírito Santo. Nós podemos glorificar a Deus nas nossas ações. Tudo isso nós precisamos, queridos, para que Cristo glorifique, para que Cristo seja glorificado em nossa vida acima de tudo, O subtópico 3 é como compreender, ou melhor, aqui na sequência, querido, o subtópico 2 do ponto 2, o amor de Cristo, Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão. Arraigados e fundados, Efésios 3:17. Quando o apóstolo, queridos, pede aqui no versículo 17 que Cristo habite pela fé em nosso coração, há uma intenção então de promover nos cristãos uma total dependência do amor de Jesus.
levando-os a uma vida totalmente transformada e direcionada a partir da ação divina. Paulo demonstra o quão importante é que os seguidores de Jesus sejam sustentados espiritualmente pelo seu amor divino. O amor, queridos, fez com que Deus enviasse o seu Filho unigênito para que todos pudessem alcançar a salvação. E é a ação desse amor que nos dirige até os pés de Cristo em busca da salvação. A conclusão da lição diz assim: nesta lição podemos aprender uma valiosa verdade. É o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária, levar a todos os povos o ide do Mestre amado e manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo de salvação, a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Queridos, que inspirados também nessa oração de Paulo que estudamos hoje, nós possamos almejar um fortalecimento no Espírito Santo de Deus, bem como a maravilhosa compreensão sobre a dimensão do amor que em nós opera, através de Cristo, e crentes que Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou imaginamos. Além disso, possamos então nos dedicar incansavelmente a glorificar o nosso Senhor com toda a nossa força, nosso entendimento e a nossa fé. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.